delas, o tabaco, o álcool e as outras drogas, sempre começando pela história das drogas. Por quê? Porque isso vai nos dando toda a estrutura, todo o substrato de como a droga chega, de como ela é olhada, de qual é o contexto que ela é assimilada, para daí a gente entender as ondas das drogas, né, ao longo da história da humanidade, a gente elencar conceitos, né, por que será que sempre existiu droga na história do homem, e o que o homem tem que fazer com isso? Como é que ele hoje, no século XXI, ele olha para as drogas que sempre existiram ao longo da história dele. Então, eu acho que entender a história da redução de danos nos dá um patamar para algumas discussões. Depois a gente vai tentar conceituar a redução de danos e aí olhar para o nosso próprio umbigo, né? Porque o que nos interessa, olhando para quem já está anos-luz usando a redução de danos, vamos olhar, mas também vamos olhar o que a gente está fazendo aqui. E aí a ponderação final, que é de vocês, muito mais que minha, né? Eu vou ficar aberta a perguntas, mas é muito mais de vocês. O que eu, cada um que está aqui interessado no tema, vou fazer com isso, né? Eu acho que aí é esse desdobramento que aprofunda muito mais. Estou sempre aqui no negócio. Eu fiz uma historinha, então, vou começar pela historinha, que eu acho que ajuda a gente a entender a redução de danos. Aqui em 1920, como todos os países, né, que vão se organizando e vão criando comitês, né, a Inglaterra cria um comitê para estudar drogas. Reino Unido. E aí o que esse comitê, nessa época, 1920, ele percebe? Que naquele momento, nesse país, não se sabia o que fazer com os usuários de drogas injetáveis, cuja mortalidade era altíssima, altíssima, e os tratamentos preconizados, utilizados para esses dependentes, no caso de opiáceos, opioides, a própria heroína, morriam com graves complicações. Não se sabia o que fazer, não se tinha mais nenhuma estratégia terapêutica. E mais do que isso, as complicações acabavam matando esses dependentes precocemente. Complicações que na época eram doenças infecto-contagiosas, né? Então nós estamos falando aí de usuários de drogas injetáveis, de opioides, opiáceos, heroína, morfina e complicações advindas desse tipo de uso, desse tipo de consumo. E, no caso aí, a sífilis era a grande campeã. E aí esse comitê começou a pensar o que mais podia ser feito, além do que já era feito e que não funcionava, né? E aí surge a primeira discussão e conceitualização da redução de danos, porque esses especialistas, médicos, dentro desse comitê, montaram uma estratégia de tratamento, onde esses indivíduos eram internados em clínicas especializadas e a diminuição da droga era promovida para que ele tivesse alguma chance de não desencadear essas tais complicações que vinham trazendo uma mortalidade tão alta. Então não se tirava a droga, se mantinha a droga dentro de clínicas, o indivíduo era totalmente monitorizado e se tentava uma redução gradual da droga. Quando ele saía dessas clínicas, né, de uma espécie de desintoxicação leve ou parcial, ele voltava para o consumo de drogas e voltava também a apresentar as consequências e a mortalidade não abaixou. Então, essa técnica de uso da droga, meio, digamos assim, seguro, entre aspas, internados, com médicos monitorando, não funcionou. Então, a prescrição médica era de droga. Vamos dar a droga, mas vamos reduzir. Nessas clínicas também se tentava mudar a via de administração. Não era só fazer a redução gradual, mas se tentava dar
a ele a oportunidade de experimentar, não usar mais a droga injetável, usar a droga de outras formas, via oral, e isso também não funcionou. Os indivíduos saíam dessa internação e retomavam o uso injetável, e aí ou uma outra complicação, ou a própria sífilis, contaminação endovenosa, porque havia compartilhamento, né, de agulhas, de seringas, fazia com que esses indivíduos viessem a morrer precocemente. Bom, não foi só a sífilis que fez com que se pensasse o que mais era preciso fazer além dos tratamentos formais, né, já que aqueles indivíduos usuários de drogas injetáveis não conseguiam parar de consumir as drogas. Outras epidemias vieram, todas infecto-contagiosas, nós estamos falando aqui das hepatites, né? Então não tinha mais só sífilis, as hepatites começaram a aumentar e, sem a menor dúvida, outras ideias surgiram também. Já que essa ação de redução de danos, que era a redução de danos em relação às doenças infecto-contagiosas, não era utilizada para tratamento da dependência, e sim para prevenção de consequências do uso injetável, não funcionava. Houve uma tentativa aqui, lá por 1950, de começar a estudar algumas substâncias que pudessem substituir as drogas usadas endovenosamente. Isso, sem a menor dúvida, aqui acontecia em 1950 um boom da indústria farmacêutica, né? Nesse momento, aqui a gente vai ter síntese dos calmantes, né? Vai ter síntese de vários medicamentos, a própria síntese das anfetaminas, que nesse momento foram sintetizadas como antidepressivos, mas que logo em seguida começaram a ser injetadas também. Então nós tínhamos a heroína, né? A morfina, e aí passamos a ter substâncias fabricadas pelo homem, as anfetaminas, substâncias sintéticas, estimulantes, prima irmã da cocaína, que passam a ser injetadas também. Um outro padrão, mas também com as mesmas complicações. A via endovenosa, infecções e outras manifestações orgânicas. Bom, não só a indústria farmacêutica sintetizou anfetaminas e benzodiazepínicos, né, os nossos calmantes, como sintetizou também uma substância prima irmã da heroína, a metadona, que, por ser da mesma classe farmacológica, um derivado dos opioides, também desenvolvia dependência, tem o potencial de desenvolver dependência também, mas que, tanto no curso da doença, dependência de metadona, como na própria síndrome de abstinência, se apresentava com um quadro muito mais suportável, com menos complicações, e era usado oralmente. Então a metadona vem para substituir a droga injetável, também mantém o quadro de dependência, e a ideia na época, o formato era: nós vamos substituir a heroína por metadona e vamos daqui a pouco reduzir a metadona, porque sabemos nós que sintetizamos que causa dependência, entre outras complicações, e a ideia é: vamos retirar a metadona. Isso não aconteceu facilmente. A maioria desses indivíduos que utilizou essa substância e conseguiu fazer a substituição, manteve o uso e as suas complicações. Além de outros problemas que começaram a surgir na época, iguais aos das anfetaminas, né, que passam a fazer parte de um comércio ilegal, drogas que dão dependência e que vão ter um outro cenário aí, vão mostrar para a gente um outro cenário ao longo da história. Mas, enfim, a síntese da metadona foi pensada como uma estratégia de redução de danos. Eu retiro a via endovenosa do uso dependente desse indivíduo, ele passa para o uso oral e fica suportando essa doença tão grave de uma forma mais branda, né? Era essa o conceito. Então, eu não tiro a droga do indivíduo, eu primeiro penso essa substituição como uma estratégia para minimizar os riscos e os danos relacionados. Bom, a coisa também não parou aí e
por mais que se tenha conseguido com algumas estratégias, primeiro a de prescrição da droga e depois a da metadona, os indivíduos mantinham o uso endovenoso. E aí vem uma estratégia, a mais conhecida, eu acredito aqui de todos, que é a estratégia com a mesma filosofia da redução de danos, essa que eu estou dizendo para vocês, evitar, prevenir doenças contagiosas, infecto-contagiosas de contaminação endovenosa, vem a estratégia da troca de seringas e agulhas, né? Que inicialmente, quando isso foi proposto, né, nos países europeus, né, a Inglaterra, que foi o berço da redução de danos, né, como eu já falei, foi a primeira a dizer não, isso não vai funcionar. O mesmo comitê que tentou essa estratégia do uso prescrito da droga ficou com o pé atrás em relação à estratégia de substituição de seringas e agulhas, de distribuição de seringas e agulhas para esses indivíduos. Obviamente dependia mesmo de a gente entender, né, por que será que eles resistiram, né, se eles já tinham uma atitude mais flexível, mais criativa, mais de vanguarda, né, de avançar com novas estratégias, né, não ficar num modelo rígido, né. Já tinha aqui uma discussão em relação ao modelo moral do uso de drogas. Aliás, era o modelo vigente. Naquela época, até 1950, 60, o modelo vigente do uso de drogas não era o modelo que nós conhecemos hoje, dependência como uma doença crônica, recorrente, tratável, mas que se não for tratável é fatal. Isso só acontece em 1970. Então, essa postura aqui, né, desses países mais desenvolvidos mesmo, de ficar com o pezinho atrás em relação à troca de seringa, significava que faltavam dados para que se justificasse essa estratégia perante a própria comunidade científica naquela época. E isso não demorou muito a acontecer, os dados vieram a cavalo, né? Porque além das epidemias, das doenças infecto-contagiosas conhecidas, logo por aqui foi o advento da AIDS, né? E que rapidamente, entre os usuários de drogas injetáveis, se tornou uma epidemia. E aí isso bastou para que lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, se adotasse rapidinho a distribuição de seringas e agulhas para tentar proteger essa população que agora não era mais dizimada nem por sífilis nem por hepatite, né? Já doenças mais conhecidas, mas era dizimada por uma doença totalmente desconhecida transmitida pelo vírus HIV, a nossa síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS. E aí os números falavam que algo precisava ser feito, né? E aí a gente tinha a metadona, a gente tinha a seringa e a agulha, e daqui para frente, nós estamos em 1970, muitas pesquisas foram desenvolvidas, né? Os países que tinham essas capacidades, né, e essa visão de entender esse fenômeno da droga como um fenômeno preocupante, não só o uso endovenoso, mas a própria dependência de álcool, né, que vem nos trazer os primeiros modelos de dependência, né, são divulgados, são debatidos e muito estudados. E aí, em 1976, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publica o conceito de dependência de drogas como uma doença crônica recorrente, uma síndrome e todos os estudos relacionados. Bom, nesse momento, esses países que começaram a adotar, né, nós estamos aqui em 1970, 1972, 1980, né, quando se adota, que eu falei para vocês, precisou a epidemia da AIDS ser constatada para que esses países adotassem a distribuição de seringas, né, e agulhas. Outros modelos também, paralelamente, começam a ser propostos. E de novo, nós estamos falando que essas estratégias, que em algum momento foram quase que uma
uma política, porque quase não se tinha mais nada para fazer com esses usuários, estamos falando de 1920, um conhecimento muito restrito, né? Caminha paralelamente a um conhecimento totalmente amplo e agora sendo pesquisado, sendo entendido, áreas cerebrais, né, entrando nessa discussão como possíveis sede de uma doença crônica. Em nenhum momento a redução de danos nessa fase da história ela foi proposta para tratar a dependência. Ela foi proposta para evitar, fazer a prevenção de doenças infecto-contagiosas transmitidas pela via endovenosa. Então, isso é importante, né? Bom, mas é lógico que aqui também começa a se entender um pouco mais sobre a dependência, né, nessa interface das doenças infecto-contagiosas e se perceber que muito pouco se tinha para cuidar desses indivíduos também na área da dependência de álcool e outras drogas. E eu acho, da minha percepção, né, de quem vem estudando isso há algum tempo, aqui, junto com as estratégias de redução de danos, entra uma discussão sobre mudança de modelo da própria dependência, falta de tratamento para a própria dependência, o direito do dependente a um outro tipo de tratamento, a luta pelo direito do dependente de droga. E aí mistura-se uma estratégia puramente preventiva com uma estratégia política de lutar pelos direitos dos dependentes, sem a menor dúvida. E aí começa a surgir outras propostas.